Fala aí, galera do Facebook. Estamos aqui começando mais um Desenrolando com a Dani. Estamos esperando a Andressa Eulália, que vai conversar com a gente hoje sobre mulheres nos estádios de futebol e a violência contra a mulher, o assédio contra as mulheres nos espaços de torcida. Só que a Andressa está chegando, está a caminho, e por isso a gente vai escutar um samba, né, Caio? São 7h20, 7h17. Assim que a Andressa chegar, a gente começa. Galera, queria pedir, quem puder, todo mundo compartilhando, comentando, curtindo, interagindo. No final, a gente tem um espaço para perguntas e respostas, comentários, um espaço livre para a gente interagir com a galera que está acompanhando nas redes. E acho que é muito nesse sentido que a esquerda se apropria dessas ferramentas hoje, né? Das ferramentas das redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, no sentido de compartilhar cada vez mais os nossos debates, os nossos acúmulos, difundir cada vez mais todas as reflexões críticas que fazemos juntos. Então, nesse sentido, potencializa mais o debate. Em tempos... Dá pra me ouvir com a música, tá? Em tempos que a direita tenta interditar o debate o tempo inteiro, que a gente vê essa ofensiva nas esferas públicas, é bom que a gente multiplique o debate e as reflexões críticas cada vez mais. Então hoje vamos falar de um tema diferente, novo para mim também. Estou curiosa para conhecer como é que o movimento feminista se expressa nas dinâmicas das mulheres das torcidas organizadas. Acho que vai ser muito interessante falar sobre isso a partir da experiência da Andressa, que é uma militante desse meio, além de militar em muitos outros espaços, claro, no próprio movimento feminista. Então acho que vai ser maneiro, enquanto isso a gente escuta o sambinha. Mais baixo que samba que você. Tá mais baixo. Lembrando para curtir, compartilhar, interagir, mandar o link pelo WhatsApp, são muitas redes. Comentar, fazer perguntas que a gente responde. E a Andressa Eulália chegou. Já começamos. Andressa, a gente já começou pra galera vir chegando, curtindo, compartilhando, ver se ela tá aí no quadro. E aí, galera? Desculpa a demora, mas Niterói não é tão perto assim como a gente imagina. A Andressa é estudante da UF, veio lá de Niterói pro Desenrolando. Então acho que a gente pode começar. Sim. Então, gente, como eu estava falando, a gente vai debater mulheres e futebol, especialmente a violência contra a mulher nos estádios, o assédio contra as mulheres nos estádios. E a gente está aqui com a Andressa. Só a título de uma introdução, acho que tradicionalmente os espaços de torcida e de futebol são mais ocupados por homens. Tradicionalmente os ambientes acabam sendo mais machistas, né? Acho que a Andressa vai falar melhor disso pra gente. E eu queria ouvir primeiro a Andressa se apresentar, né? E queria escutar um pouco como é que você, enquanto mulher, começou a militar nesses espaços com outras mulheres das torcidas organizadas, como você começou a torcer, de onde vem um pouco falando da sua experiência, né, em termos de militância e torcida. Boa noite, gente. Desculpa novamente a demora. Eu sou Andressa, tenho 20 anos, sou estudante de serviço social da UF e sou vascaína. E tô nessa de estar em torcida organizada desde 2015.
estar, né, como a Dani falou, nesses espaços que são majoritariamente de homens, assim, quando a gente pensa no estádio, a gente pensa que é uma coisa natural, que sempre vai ter muitos homens, e sempre foi assim, né? Mas é só a gente fazer um pouco de relação sobre como é que os outros espaços, por exemplo, os espaços noturnos, os bares, por exemplo, já foi um momento que era predominantemente masculino e só pra homens, assim. E aí isso é bom pra gente pensar que nada das coisas são naturais, enfim. E aí, como esses espaços acabam tendo, por exemplo, do arquibancada, tendo muitos homens, assim, eu morava no Espírito Santo, eu também era de torcida organizada de lá, mas a dinâmica era um pouco diferente, porque como a gente não ia nos estádios, era mais encontro em bares, enfim. Também tinha machismo, óbvio, o machismo não se expressa só no estádio, né, porque quando a gente fala de machismo no futebol, é importante a gente dizer que a sociedade é machista. Então, quando a gente fala que machismo no futebol não é uma coisa descolada, assim, é porque ela se reflete na arquibancada. E por ter muitos homens, isso também é muito acentuado, né? Por exemplo, a gente, quando fala em assédio, a gente parece assim que é só o assédio que a gente sofre de mãos e tal, de assédio de Físico, físico. Só que é muito mais, assim. A gente até falou em outros lugares, a gente faz debate sobre o mansplaining no feminismo, que é essa questão do homem explicar uma coisa que tá muito óbvia, ou de explicar de uma forma tão assim, olha, dessa forma, como se a gente fosse idiota pra entender. E isso acontece muito no futebol, assim. O mansplaining é no sentido de, pô, você fala uma coisa lá que você achou por que seu time tá ruim naquele momento, aí vem um cara e fala, não, mas é porque tinha que botar um atacante. E, tipo assim, a gente vive aquilo dali, a gente também sabe que tem que colocar um atacante. A gente pode discordar, mas não necessariamente saber menos, é ponto de vista. Então isso também é muito difícil porque a gente não é enxergado como um sujeito que tá ali pelo esporte, né? Sempre porque a gente tá atrás dos homens, né? As malhas chuteiras. A gente fica. Isso que chama, assim, né? Porque a gente tá lá porque a gente tá atrás de homem, ou porque a gente não sabe porque a gente tem a mínima ideia do que a gente tá fazendo, porque a gente é modinha. Nossa, quantas vezes fala que é modinha, assim, né? De acompanhar o time só quando tá bem. Isso não tem como, né? Porque, enfim, tem alguns times que. E os times que nunca estão bem, por exemplo? E as meninas estão lá acompanhando e tal. E tem muito machismo também na questão da caravana, assim, né? Quando a gente se organiza pra poder ir pra jogos em outros estados. E os jogos não são de times que são amigos, por exemplo, que a gente chama isso de caravana de guerra, né? Que é caravana que a gente vai sabendo que a torcida não é a torcida amiga, então é uma coisa um pouco mais perigosa, enfim, tem que estar mais atento. E as mulheres são barradas até hoje em várias torcidas, assim, de poder estar participando dessas caravanas de guerra, porque fala que não é colônia de férias para mulheres e crianças estarem indo. Sendo que, tipo, as mulheres estão lá e se precisar a gente desce, se precisar a gente protege a nossa galera, porque é isso, a gente faz parte da torcida como qualquer outra pessoa. Graças à militância também das meninas, na minha torcida, por exemplo, a gente tem mulheres na diretoria, porque várias torcidas também têm essa questão de não poder ter mulheres nas diretorias, né, das torcidas, e nas bandas, nas baterias também, isso é muito forte. Qual que é a sua torcida? Eu sou da GDA, que é uma torcida do Vasco, e a gente lá no Vasco a gente faz tá começando agora um movimento que é partidário, um movimento que é independente, independente de partido, independente do clube mesmo também, é um movimento que parte das torcedoras, que é as vascaínas contra assédio, é um movimento que só vem crescendo e vem inspirando também outras torcidas a continuarem nesse caminho, né? E aí é legal também dizer um pouco de como que esse efeito dessas organizações das mulheres causam, assim, nos homens que estão lá naquele espaço, assim, né? Quando vê os privilégios sendo debatidos, questionados. Isso que eu ia te perguntar, como é que é essa experiência de se organizar enquanto mulher feminista com outras mulheres nesses espaços, né? Sim. Como é que é a recepção, quais são os desafios, quais são os debates que as mulheres trazem? A gente costuma brincar que é um movimento que a gente apanha, mas a gente também se sente abraçado, assim, ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que a gente vê várias mulheres achando maneiro nossa iniciativa, se sentindo mais confortáveis, inclusive para ir pro estádio, por ver que tem outras meninas lá organizadas, a gente tenta também todos os jogos, assistir os jogos juntas, as meninas. E aí os efeitos são até um pouco engraçados, que como ao mesmo tempo que fica um monte de menina, aí passam os homens, assim, assediando, fazendo escrotidão, porque tem um monte de menina junto, e é engraçado que a reação, quando a gente tá em conjunto, é diferente, assim. Quando a gente tá com as meninas, a gente fala, ai, porra, tá vendo meu jogo, para de, tipo assim, querer, pelo amor de Deus, 45 do primeiro tempo, o jogo vai acabar, preciso fazer pelo menos um gol no primeiro tempo, você quer querendo assediar as meninas, a gente fica puto, assim. E aí, os caras, eles
a boa parte dos meninos, assim, da nossa torcida, os caras que a gente conhece, apoia e tal, acha maneiro, mas também tem muito cara, assim, a gente pode ver até nas repercussões do Vascaínas contra a sede, assim, da foto que a gente postou nas reuniões. Eu tava na foto da primeira e da segunda reunião de short curto, e os caras comentando, pô, essa é a menina da frente, que fala sobre assédio, mas tá com short curtíssimo. Como é que você vai pedir assédio? Como é que você vai lutar contra assédio com short desse tamanho? E a gente fala, gente... Isso é um grande erro. Short não assedia, né? Quem assedia são assediadores, são homens, assim. E isso rola muito. Até um dia que a gente tava lá no jogo do Vasco, que a gente tá com a camisa do movimento, né? Que atrás é uma hashtag, estádio sem assédio. E aí os caras, eu tava com o mesmo short, gente, short, tá calor, estádio, eu já pular, quem vê jogo sentado é o quê? Pelo amor de Deus, veio jogo em pé, pulando, então é calor, tá ligado? Quando o homem tira a camisa, ninguém fala que ele tem que ser assediado, e eles tiram a camisa em todo jogo. E, inclusive é uma coisa que a gente tem começado a fazer também, as meninas, tirar as camisas, porque tem momentos de grito, assim, de torcida, que a gente levanta, que fica pula ele, fica dando ferreiro, enfim. E a gente tem começado também a tirar e tal, porque ninguém questiona isso, né? Os homens sempre estádios sem camisa nos estádios e a gente não pula de short. Aí o cara até na fila falou comigo, é fácil, quero ver pedir fim do assédio com short desse tamanho. Enfim, é umas coisas que a gente sofre diariamente. Muitos homens, assim, compartilharam, achando, pô, por exemplo, né? Pelo exemplo do meu clube, pô, o clube nessa fase, a galera querendo falar sobre machismo e tal. E isso, enfim, vem se estendido a... Acho que esse é um desafio, né? Mostrar que falar sobre machismo é urgente, Sim. que não é secundário. Que não é secundário. Que é necessário, né? Porque, por exemplo, no 8 de março, que vários clubes fazem várias homenagens, assim, às mulheres, assim. Tem uns clubes, tem umas iniciativas muito boas, mas iniciativas muito ruins, assim. Por exemplo, as iniciativas muito boas que os clubes fazem colocar desconto para as mulheres entrar. Então, as mulheres pagam, além da meia, pagam metade do ingresso. Aí isso faz o quê? Uma política de encher o estádio de mulheres, por exemplo. Mas tem outros clubes que fazem, sei lá, chama a mulher para bater o pênalti com a mãe no meio do campo, bater o pênalti no estádio. Então, essas políticas são políticas meramente para poder aparecer publicitárias e tal. Não, nem um pouco chegam no nosso realmente. Pra estimular no que nosso as mulheres problema. ocupem os espaços. E aí é muito importante também que a maior narrativa que as pessoas falam é que, tipo, o estádio é predominantemente masculino porque as mulheres não estão lá. Porque é isso, porque se as mulheres for, vai ser um espaço misto. E é isso. Só que não a gente tem que questionar o motivo de, naturalmente, não ter muitas mulheres naquele espaço. Não é porque necessariamente o espaço é violento e é machista, isso também, só faz as mulheres do futebol. Mas também é o lugar histórico que a gente ocupa, né? Que a gente sempre ocupou. Eu lembro que no ensino médio eu gostava muito de jogar futebol. Você gosta muito de jogar futebol ainda. E aí as meninas às vezes não tinha menino suficiente pra poder montar dois times pra jogar. Então aí sempre os meninos ficavam com 100% da educação física com futebol e as meninas eram no vôlei lá fora. Sempre era assim. E aí eu ficava tentando ir uma por uma nas meninas, falando, vamos jogar só hoje, por favor. E era sempre toda a aula de educação física, essa mesma luta de chamar as meninas. E sempre conseguia montar dois times. Os meninos ficavam putos, assim. Ai, que saco, ficar no time da sala da Andressa, que merda. Vou ter que dividir o tempo da educação física, não vou poder jogar todos os meus minutos só os homens e tal. E isso se expressa até hoje, né? Tipo, Sim. Quando a gente... E uma coisa que a gente estava comentando também antes de você chegar é que não só no futebol, né? Em muitas outras modalidades de esporte... Não, no futebol isso é bem evidente, né? Quando a gente compara a seleção feminina e a seleção masculina. Mas em várias outras modalidades de esporte, a vitória, as conquistas do esporte masculino são muito mais celebradas, publicamente, mais agitadas, mais do que das mulheres. Sim. Né? E aí tem o debate que as pessoas falam que o futebol feminino não é valorizado porque é ruim. Aí a gente é desonesto, né? Até a gente falar que o futebol das mulheres é desorganizado e não é tão atrativo porque é ruim. A gente tem que fazer o movimento contrário de questionamento. O futebol da mulher, feminino, é inferior tecnicamente, sim, mas a gente tem que questionar o motivo disso, de não ser investido, enfim, da gente não parar pra assistir, da gente não ter a cultura também de valorizar o futebol feminino, mas não só a gente, no sentido da gente, pessoas humanas e tal, na realidade, que tem que apoiar também, que esse apoio é uma coisa importante, fundamental. Mas também na perspectiva do investimento dos clubes, até das empresas, dos patrocínios, que coloca sempre essa questão. E também, só uma coisa aí que eu achava que é importante a gente colocar aqui,
também, que é a nossa luta contra o futebol moderno, né? Porque essa luta Nossa, contra... estamos harmonizados. Estamos harmonizadas, né? Porque eu sei que você super pilha nesse movimento contra o futebol moderno. Sim. E aí eu ia perguntar um pouco sobre isso, sobre esse processo de elitização do futebol. Acho que talvez do mundo do esporte como um todo, né? Do mundo inteiro, claro. E do mundo do esporte como um todo, mas do futebol tem até movimento, né? Sim. Especialmente aí tem todas essas notícias que a gente vê dos clubes, dos patrocínios, da corrupção. Sim, também. muita corrupção. Com muito dinheiro. Eu queria que você falasse um pouco dessa elitização do futebol. Essa onda de elitizar os estádios e modernizar eles, que a gente chama de arenização, que é transformar em arena o que são os estádios, é um processo que vem surgindo na Europa, mas que vem chegando nos países periféricos e atinge esses países de forma diferente também, né? Por exemplo, hoje a gente tem poucos estádios que ainda são estádios, assim. O São Januário, por exemplo, que é o estádio do meu time, é um dos poucos que ainda não sofreu esse processo de modernização, que é quando você tira... faz várias mudanças, mas a principal, assim, que a gente mais sente enquanto torcida organizada, enquanto torcedores, é quando você tira a arquibancada de cimento, e coloca as cadeiras de plástico, né? Esse movimento é um movimento da elitização, é um movimento de elitização, porque você bota menos pessoas na arquibancada, porque você coloca por cadeira, né? Você compra o ingresso por cadeira. E você aumenta o preço desse ingresso. Então, o ingresso fica mais caro e com menos pessoas na arquibancada. E aí, quando a gente fala que a gente quer lutar contra o futebol moderno, é também porque as mulheres são as mais afetadas nisso. Quando a gente aumenta o preço do ingresso para R$100 e poucos, para quase R$200, a gente sabe quem que a gente está tirando da arquibancada, né? Porque é a realidade concreta de que as mulheres são 70% das mulheres pobres do mundo, só que recebem menor salário. Tudo isso são mecanismos também que afastam e expulsam as mulheres, as pessoas negras, a juventude precarizada, desempregada. Em geral, né? E aí vai... E também isso se reflete, essa modernização, não só no espaço físico, mas também na nossa forma de torcer, assim. A gente percebe como é que é esse futebol, jogo de um time europeu, que a galera bate palma assim, sentadinha, assim. E o cara fica imaginando, se eu tiver um jogo, eu não consigo. A gente fica em cima da cadeira, tá ligado? Porque não tem como. Se o seu time torcer, ganhar... Tá 3-0, você levantar uma bandeirinha e ficar assim, tipo... Sim. Isso também é a forma de controle dos nossos corpos, assim, Sim. Isso tudo que você tá falando, toda essa descrição ficou muito clara no processo do Maracanã, né? Nos últimos anos, aqui no Rio de Janeiro, tanto com Olimpíadas, mas especialmente Copa do Mundo, padrão FIFA, todas essas regras, o ingresso. Acho que tem uma pesquisa que mostra... Opa, a Frida caiu. Opa, Frida, não pode cair, gente. Que mostra que, sei lá, nos últimos... Desde o PAN pra cá, eu acho, o preço do ingresso cresceu quase 200%. E o Maracanã reduziu, tudo por conta desse padrão imposto. E que é um padrão excludente, segregador. E aí também entrou na questão das torcidas organizadas, esse debate, né? Como que as torcidas são criminalizadas, como é que é a violência policial também. Sim. Acho que é um tema delicado que a gente pode debater, mas acho que é muito claro como uma vez a gente fez debate com aquela Gabriela Moreira, da ESPN. Sim. E ela comentou isso, de como que o único agente do Estado que participa das dinâmicas do futebol é a PM, né? A Polícia Militar, vindo com a força, vindo com a repressão. Mais precisamente o JEP, né? Que é o grupamento. Isso. Como é que é? O JEP. O JEP é muito violento, muito despreparado. A gente vive isso muito, assim. Eu até brinco com a galera aqui da militância que, tipo, ou apoia no ato ou apoia no jogo, assim, da polícia. É outro espaço também que é muito reprimido. Assim, as manifestações, tem a questão do sinalizador, as formas de torcer mesmo são proibidas. Tem lugares que é proibido bandeirar. O sinalizador tem umas questões que a galera fala sobre ter a fumaça, atrapalhar o jogo, mas, pô, eu nem acho que atrapalhe. Até os jogadores, já tem até algumas entrevistas de alguns jogadores que falam que concordam com esse tipo, a gente fala da pirotecnia, né, do torcer incondicionalmente. O que você tinha falado antes? Que eu acho que é importante. Tinha um ponto que você colocou? Dos ingressos depois da criminalização das torcidas. É porque não sei, saiu meio que um projeto, cara, isso foi muito bizarro. Até que foi apoiado pelo JEP, que era meio que de engaiolar as torcidas organizadas no Maracanã. Que seria colocar uma grade pra poder, tipo assim,
colocar lá, só lá as pessoas que só quem é de torcida organizada. Isso é uma forma de criminalizar, de uma forma, sim, até absurda de se pensar, né? Que você coloca ali a cara de todo mundo, aí você separa das pessoas, a gente chama de povão, né? Do povão, quem é de torcida organizada. E ali é muito mais fácil você criminalizar, de você atacar com qualquer coisa, assim, né? E aí esse projeto, ele não foi pra frente, deu uma estagnada, né? Não sei se ele parou de vez, mas ele não foi pra frente porque o Ministério Público não passou, assim, de tão desumano, assim, a questão da condição daquele torcedor naquele espaço, assim, né? Isso aí de uma forma de uma criação de um mecanismo mesmo da regulação das torcidas organizadas, assim, da nossa forma de torcer. E tudo isso está incluso também, eu acredito, no futebol moderno. Nessa onda de padronizar o futebol. Também tem muita questão que envolve também a questão até dos árbitros de vídeo, desses debates que teve na Copa do Mundo, que eu, particularmente, Andressa, tenho minhas, assim, não sou da que não tem que desenvolver nada no futebol, sabe? Isso que é bom a gente também frisar, porque quando a gente fala que a gente é contra o futebol moderno, não quer dizer que a gente é contra avançar em coisas pro futebol, ter desenvolvimento de tecnologia. Não é isso, assim. É porque a gente percebe que algumas coisas, inclusive, tira das mãos dos trabalhadores, que é, por exemplo, o árbitro, algumas autonomias, enfim. É contra a mercantilização. Né? E tem como a gente evoluir tecnologicamente sem a gente, né, ignorar os trabalhadores que estão ali no estádio. E aí, falando a gente tá falando isso porque parece que a gente tá saindo do tema do machismo, mas ao contrário, né? Tudo a ver, tem tudo a ver. As mulheres nesse processo têm um lugar, assim, bem fundamental de exclusão também. Então, quanto mais a gente exclui o povo, a gente tá excluindo principalmente as mulheres, majoritariamente as mulheres. E eu ia te perguntar, já voltando mais pro tema, o que você acha, assim, que o movimento de mulheres contra o assédio nos estádios tem construído, assim, de experiência, tendo em vista o movimento feminista mais geral, né? Que eu acho que é uma das expressões de um movimento feminista que só cresce no Brasil e no mundo inteiro, né? Sim, é legal até falar sobre isso, porque tem mulheres que estão com a gente que ainda não se declaram feministas. Isso é muito, assim, nosso movimento é muito amplo, assim, tanto dos Vascaínas contra o assédio, tanto do MDA, que é Movimento Mulheres de Arquibancada, que eu também faço parte, que a gente teve um encontro nesse ano regional, o primeiro encontro no Rio de Janeiro, e agora no Ceará, em agosto, teve o segundo nacional, que foi um encontro com mais de 300 mulheres, enfim, e isso é muito difícil pra gente, que é de torcida organizada, porque tem mulheres que são de outras torcidas organizadas, e quando a gente senta, assim, pra poder debater as coisas, eu fico assim, a gente fica meio... Pô, aquela mina ali, flamenguista, pá, corintiana. É uma coisa que também tá incluso na nossa rotina, no nosso cotidiano. Mas a gente passa por cima disso porque a gente percebe que as mulheres de outras torcidas sofrem machismo também, e até pior. Nossa, nesse encontro que eu fui regional, a gente vê não posso falar, né, o que é especificamente cada torcida, mas a gente vê tanta discrepância, assim, de ainda ter torcida que é proibido mulheres tocar na bateria, de torcida que é proibido as mulheres viajarem com a própria torcida, em caravana. Enfim, isso é uma coisa muito, assim, muito doida. Porque aí a gente vê aí eu tava voltando a falar sobre as mulheres que ainda não se identificam como feministas. Que elas sentem que elas são assediadas, que existe desigualdade e tal. E esse é o caminho, assim, eu acho. Porque elas começam a se organizar e elas vão percebendo e se convencendo daquilo, sabe? Mais precisamente no movimento que a gente faz lá no Vasco, tem uns caras que ficam postando print nosso, assim, falando que... Tem um cara, que comentou desse jeito, assim, dessa frase. As mulheres ficam invadindo o nosso espaço que é predominantemente masculino e ainda querem ditar regras. As regras que, no caso, a gente quer ditar não nos assedie, não toque nos nossos corpos. Se isso for ditar regra, mano, então nós estamos ditando muita regra, tá ligado? Porque é um bagulho que é o mínimo, assim, o que a gente tá pedindo não assedie os nossos corpos. E não é no sentido de não encoste, porque a gente tá na arquibancada, a gente encosta, na hora do gol, a gente abraça, mano, quem que a gente quiser. Mas é isso, a gente tá falando sobre consentimento. A gente tá falando sobre o que a gente entende, sobre o que a gente percebe que acontece mesmo. Tem uns caras que eles, inclusive, assediam com esse argumento, né? Passa a mão, deixa eu descer aqui rápido, deixa eu descer aqui, aí... Tipo assim, passa a mão em você toda, aí você fala, cara, você não precisa passar a mão em mim pra poder descer. Aí eles falam, mas esse aqui é estádio, é contato, tem que encostar mesmo. Assim, tipo, existem diferenças, né? Uma coisa que a gente percebe que tá no nosso âmbito do consenso e coisas que vão pra além disso, assim. Cara,
E também tem a questão de que quando a partir do momento que as mulheres vão se organizando nas torcidas e tal, elas vão também formulando sobre aquilo, assim, né? Claro. Formulando sobre onde elas estão, onde elas querem chegar e tal. E isso é muito legal porque o nosso movimento, também que a gente faz parte, tem mulheres que não são de torcida organizada, umas que são de torcida organizada, mas umas que não necessariamente são também. E aí esse MDA, que eu falei antes, que é um movimento que é como se fosse uma entidade, né? Que várias torcidas organizadas, mulheres de torcidas organizadas compõem e mulheres que também não são de torcidas organizadas. Ele existe no mundo inteiro, assim. O MDA também é um movimento partidário, independente dos partidos, do governo, enfim. Também um movimento que só vem crescendo, assim, porque as mulheres vão percebendo que para estar naqueles espaços, elas precisam se organizar, elas precisam ter um suporte, assim, né? Tipo, pô, aconteceu uma coisa muito bizarra, mas a gente tem outras mulheres que estão aqui com a gente. É uma solidariedade, é uma de rede acolhimento, né? Isso é central também na militância, em qualquer espaço do movimento feminista, né? Porque é um espaço bem hostil, assim, para as mulheres. Ou quando elas estão lá, ou elas estão no estádio por causa de homem, não sabe o que está acontecendo, ou elas estão lá para serem assediadas, assim. Isso é muito... A gente tá lá pra ser assediada, sendo que, né, a gente só quer ir de boa, ver nosso jogo, nosso time ganhar. E aí, quando o time vai tá perdendo, a gente ainda fica bolada, que o time tá perdendo e não tem um machista ali assediando a gente. A gente fica bolado 2 vezes, né? Pelo amor de Deus. Nem pra isso dá paz, assim, né? Nosso time lá jogando. Isso que eu não consigo entender, sabe? Agora acho que a gente vai pro momento das perguntas e respostas. Então, vamos lá. Caio vai ler aqui a pergunta, gente, que fizeram. Bom, o Sérgio mandou... Você já explicou um pouquinho, né? Mas ele mandou assim: Andressa, podia depois explicar como está sendo a construção do movimento Vascaínas sem assédio. Você já falou um pouco sobre isso. No início. Agora alguns comentários, né, mais perguntas. Ana Carolina Andrade, lá de São Paulo, mandou: muito importante essa discussão, luta feminista em todos os lugares. A Rafi Lamorim mandou assim: foda demais poder acompanhar esse debate aqui, Dani. Vocês duas são maravilhosas. E depois ela pergunta: como faz para ir torcer com vocês? Ela é vascaína? Não sei. Enfim, e aí tem o Diego que mandou assim: a pergunta mais ridícula que o machista faz é se a mulher entende ou não de impedimento. Eu acho que ninguém é obrigado a entender. E se é um homem que entende sobre isso, ninguém fica surpreso. Já quando é uma mulher, os machistas ficam todos surpresos. Queria que você explicasse sobre isso. Impedimento. Ai, cara, impedimento é bizarro. Eu tô tão cansada dessa pergunta que quando o cara pergunta, sabe o que é impedimento? Eu falo, meu impedimento é minha mão e você, assim, ó. Esse que tá impedindo. Porque, tipo, a gente tem que... Eu não quero responder isso, sabe? Eu não quero responder o que é impedimento. Eu não quero responder qual é a escalação do meu time, porque eu sei o que é. E eu tenho que ficar provando o tempo todo que eu sei, é muito chato, é desagradável, é uma expressão da desigualdade. Porque... E aí, quando você sabe, naturalmente, não que alguém pergunta e você fala, mas quando você tá ali e fala, pô, esse cara podia ter puxado a marcação, os caras já olham assim, assustado. Caraca, gente, parece que tá tendo um fenômeno aqui, né? Tipo assim, você precisa sair do seu ambiente, da sua bolha, e entender que tem mulheres ao seu redor que gostam de futebol, que acompanham futebol. Isso é natural também, sabe? Isso é normal, isso só tem crescido. E também tem... A questão de quando você joga bola, cara, isso é uma coisa que também me perseguiu muito. Que é você joga bola e a gente tira timinho, né? Aí empatar e vai escolhendo, uma pessoa vai escolhendo o time. Aí você é mulher, aí tem sempre aqueles meninos que são muito ruins, né? Que ficam os últimos a ser escolhidos, da educação física. Aí tem as meninas que jogam bem pra caramba. E os meninos, cara, na hora que tá escolhendo o time, quando o time é misto, eles preferem escolher esses meninos ruins do que as mulheres, cara. Isso é muito... bizarro, só porque é um homem, assim. Quando tá jogando, tem questão de não tocar também. De, tipo, preferir fazer jogada própria. E aí, depois, quando a menina consegue pegar a bola, até que, enfim, pegar a bola e fazer alguma coisa, fala, caralho, joga melhor que eu. Ou senão tem um menino que é ruim, joga melhor que você. Aí, ó. Cara, se você é um mau jogador, isso não é culpa nossa, né? Você que tem que ser a pessoa que tem que melhorar seu futebol, mas não tem nada a ver com a gente, assim. O que a gente tem a ver é sobre o nosso futebol, o que a gente faz. Além do impedimento, qual é a outra coisa que o Sérgio... Teve uma primeira pergunta pra falar, do Vascaíno. Pra explicar como tá sendo a construção do movimento Vascaíno sem assédio. Vascaínos contra Assédio é um movimento muito, muito recente, né? Que eu, como já falei aqui, que tem crescido muito. Mais ou menos umas 90 meninas, assim, que fazem parte, que a gente faz reuniões abertas, né? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro.
A gente faz reuniões abertas, inclusive a nossa próxima vai ser dia 26. Isso responde a pergunta da Ráfila, como faz pra torcer com vocês? Isso, dia Se ela for 26. vascaína. Se você for Se ela for vascaína, vascaína. infelizmente, nossa... é porque é muito também sobre o que a gente quer lá no Vasco, assim, né? Uma coisa bem focal. Pra quem for vascaíno, dia 26, agora, nesse mês, a gente vai estar fazendo uma reunião de manhã lá na Quinta da Boa Vista. E de lá a gente vai partir pro jogo juntas, pra chegar lá, inclusive, juntas no jogo. Bom de que ninguém mexe. E aí, nesse Vascaínas contra a Assédio, a gente tem debatido várias coisas. E esse movimento, ele surgiu, assim, né? Vários motivos por existir. Mas o estopim foi aquele assédio da Bruna De Altri, que era jornalista do Esporte Interativo, que sofreu um assédio em frente ao estádio da São Januário, trabalhando, fazendo lá ao vivo. O cara foi e deu um beijo nela, assim, agarrou ela. E aí isso foi repercutir, causou muita angústia na gente. Também tinha acontecido o caso de outra menina que trabalha no Sub-20 do Vasco, que também é jornalista, que também tinha sido assediada no jogo aí do Vasco e Fluminense. E aí isso meio que deu um estopim pra gente começar a se organizar e pensar numa... Inicialmente era mais pensar numa campanha, né? Só que como aquilo a gente foi percebendo que nossas pautas vai para além do nosso imediato, é uma coisa mais permanente, né? A gente pensou em virar esse Vascaínas contra a Assédio, que era uma campanha em movimento mesmo. Sim. E você falou agora desses 2 últimos casos de assédio. Eu lembrei que acho que também tem as jornalistas contra o assédio, né? Tem, deixa ela trabalhar. Isso, deixa ela trabalhar. Isso que eu tava tentando lembrar. A Gabi Moreira é desse movimento. Hashtag deixa trabalhar. E agora o Vascaínas contra o Assédio e o MDA e outras torcidas também que estão começando a fazer o hashtag deixa ela torcer. Isso. Tem até no meu filtro do Facebook, que era até eu botar com a Dani e com o 5, era o Deixa Ela Torcer, que é outro movimento que a gente tem pra poder contribuir também até com o movimento Deixa Ela Trabalhar, que das mulheres que são torcedoras. Tá. Não, as que trabalham com esporte, tem o Deixa Ela Trabalhar e Deixa Ela Torcer, são para as mulheres torcedoras. Assim. Sim. Temos mais perguntas. Depois eu queria saber da Andressa como é essa contradição de ter muita rivalidade com determinadas torcidas e querer expandir o movimento de mulheres para essas torcidas também. Cara, eu não sou capaz de responder isso. Não, mentira, mas... Porque também é difícil pra mim, eu sou uma pessoa que, né, flamenguista, não quero e tal. Gente, não leve isso pro pessoal, é isso, nosso clubismo, bem intrínseco na gente, e é difícil mesmo, assim, muito difícil. Porque a rivalidade, cara, ela... Eu não sou daquela... Tem uma galera que faz o debate de que a rivalidade é totalmente... Tem que acabar toda a rivalidade, porque isso é coisa do capitalismo, não sei o quê. Eu tenho uma dificuldade com isso. Eu acho que a rivalidade, ela tem que existir, assim, né? Na medida do tranquilo, né? Do de boas. Agressões. Sem agressões. A gente só não pode ser agredido e ficar, né, de boa. O que a gente tem que fortalecer é os espaços que enfim, não tenha isso. Só que, por exemplo, na questão das mulheres, é diferente, assim. Eu confesso que o meu clubismo, quando é um homem flamenguista, assim, maior, assim, já é homem, ainda é flamenguista. Mas quando é, tipo assim, com o movimento de mulheres, eu percebi isso na prática, no encontro mesmo que eu fui no movimento de mulheres na arquibancada, que foi lá em São João de Meriti. Foi um sábado inteiro, a gente debatendo e tal. E aí eu senti isso, assim, porque eu era muito, não da realidade, mas muito da brincadeira, de ficar brincando, tipo, a mulher flamenguista, tô nem aí pra que se foda, tá ligado? Tô nem aí mesmo. Só que quando eu sentei aquele dia pra ouvir, porque mais gente pra ouvir, porque a gente percebe que é isso, tem umas torcidas que ainda estão ainda mais retrógradas que a gente, no sentido do machismo. E quando as meninas iam falar, assim, as histórias delas, do que elas passavam, tem uma coisa que não se torna em comum, sabe? Que é o machismo. E isso sobrepõe, eu acho, a nossa rivalidade. É nesse momento que a rivalidade, ela abaixa para poder em outro espaço estar ocupando o espaço da solidariedade feminista, solidariedade entre mulheres, né, que sofrem esse tipo de coisa, assim. Eu não faço nem ideia, assim, porque existem vários tipos de torcida. Tem a Barra Brava, tem torcida organizada, que é aquela que não é de murguinha, que é de banda mesmo. Tem vários tipos de torcida. E as Barras Bravas costumam, não em todas as experiências, mas a maioria ter um pouco mais de proatividade a ter inclusão de mulheres, assim.
que é uma coisa, é uma pegada, como as barras, elas são inspiradas nas barras argentinas, na América Latina e tal. Então tem um espaço para ser ocupado. Óbvio que tem machismo, óbvio que tem muito assédio na nossa torcida, inclusive com companheiros que sim, militam, né, na arquibancada, que estão na arquibancada com a gente, assim, o tempo todo. Mas o espaço para se combater, para se falar sobre isso é um espaço mais tranquilo, assim, né? É mais crítico, enfim. Isso é uma coisa legal. Tem mais uma Tem uma pergunta. provocação aqui do Vinícius também. Ele pediu pra André fazer o desafio Dele Alli. Não sei o que desafio. O Dele Alli. Eu aprendi isso hoje. Cara, gente, eu fico pensando como é que esse cara faz o gol e faz na hora, assim, né? Eu fico, mano, eu ia ficar 3 horas assim na hora de fazer o gol. Sabe quem é o Dele Alli? É um jogador que ele faz... O que eu achei, que eu peguei, como é que eu peguei? Que eu pegar esse dedo aqui, indicador, colocar em cima do dedão. Aí esses 3 dedos você bota pra baixo. Aninha Freire, obrigada pela ajuda. Aí é uma amiga vascaína que me ajudou a fazer isso ontem. Aí bota aqui, pá, esses 3 pra baixo. Aí nisso você vira e fica assim. É isso aí. Andressa. Aí a pessoa comemora o jogo assim, ó. E aí eu fico pensando que é difícil. Eu acho difícil, mas a pessoa já pegou a prática. E tem gente que faz com os dois. Com os dois eu ainda acho difícil. De onde vem isso aqui? Olha que legal esse, com os dois. Todos os jogadores estão fazendo, tá dando na internet. Sim, é um bagulho que tá surgindo como uma febre, assim. Como esse jogador faz, Dele Alli. E o Instagram dele é só você botar a @ dele, que já é o user dele. Ele costuma fazer os gols e na comemoração ele fazer isso aqui. Aí como todo mundo... É um desafio, porque todo mundo fica assim, né, na hora. Meu Deus, como é que eu faço isso? E aí a gente fica zoando, gastando, inclusive as meninas ontem, e até eu consegui fazer. Porque, pô, desafio, né? Dado o desafio cumprido. Bom, gente. Temos mais perguntas. Tá, pode deixar. Tá bom, pode deixar. Então, gente, esse foi mais um Desenrolando com a Dani. Dessa vez a gente conversou com a Andressa Eulália, que contou um pouco pra gente como é que está se construindo o movimento de mulheres dentro dos estádios contra o assédio, contra a violência contra a mulher, que mostrou como que as mulheres partem da sua experiência cotidiana de opressão e se organizam e decidem se unir para criar essa rede de solidariedade e acolhimento, e com isso a gente cria movimentos feministas mais amplos. Então acho que foi muito interessante ouvir sua experiência. Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que... Fala com a agenda aí das atividades próximas. Das panfletagens? Não, é terça, quarta e quinta, que são as principais. Quem quiser ganhar de Nikit, quiser também colar um pouco na campanha da Dani e também conhecer um pouco da candidatura do 5, vou estar na Cantareira à noite, com a banquinha lá, pá, quem quiser pegar material, também distribuir pra galera. Terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta, de 7 a 1 hora, assim, da manhã. E agora, galera, não sei que horas são 7h50? 5 para as 8. Agora às 8 horas a gente vai ter um ao vivo, uma live com o Renato 5. Qual que é o tema que o 5 vai falar hoje? Não sabemos qual que é o tema, mas vários temas. Porque ele é uma pessoa interdisciplinar. O que importa é que com certeza vai ser interessante e crítico. Às 8 horas. E domingo que vem, a gente tem um outro Desenrolando com a Dani, dessa vez com Pedro Mara, professor, grande Pedro Mara, militante da educação, antiproibicionista, e vai conversar um pouco com a gente sobre educação, sobre essa ofensiva do Escola Sem Partido, sobre como está se dando o movimento. E vai ser às 19 horas. E desculpa, gente, vai ser às 21 horas, domingo que vem, uma alteração. Hoje a gente botou mais cedo. Essa 1 hora vai ser descontada. Porque a agenda se acelera e a gente tem que fazer as adequações. Mas aí, ó, uma semaninha de antecedência pra avisar que vai ser às 9 horas. Pra todo mundo colar. 9 horas, gente. Agora 8 horas vamos acompanhar a live do Renato 5. É isso aí. Valeu, gente. Obrigada. Vamos fechar com samba? Pode ser. Sambinha? É porque começou com samba. Não, então pode fechar. Agora vai ter que ter. Desafio cumprir. Dado. Calma. Valeu, galera.
Andressa já chegou gravando. Ao vivo Que não. bom. Ah. Não dá pra ouvir gente falando. Pode fechar. Dá um tchau aí pro galera. Beijo, galerinha. Até a próxima. Ah, é, gente. Não sei se você percebeu, né? Pelo Dada Carruagem, né? A Dani é nossa candidata a deputada estadual. Já pode fazer campanha graças a já 50555. Ó, não vai sequelar, pode 555. Vamos construir essa candidatura, vamos construir essa campanha dessa candidatura bem socialista, juventude e antiproibicionista e feminista.